Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a relação entre o leitor convidado e os livros que o foram marcando ao longo da vida. Esta semana recebemos Nuno Galopim, jornalista com quase 30 anos de atividade, radialista, DJ e crítico musical, foi editor de cultura do Diário de Notícias durante 2 décadas. Atualmente escreve com regularidade no Jornal Expresso, nas revistas Blitz e Time Out, além de ser autor do webzine Máquina de Escrever e do blog Sound and Vision. Na Rádio Radar assina o programa Discos Voadores e tem vindo a dedicar-se cada vez mais a projetos no campo da edição. Depois de Retrovisor, uma biografia musical de Sérgio Godinho, de 2005, lançou recentemente Os Marcianos Somos Nós, um ensaio sobre a representação de Marte na cultura popular do último século, e 2 romances históricos, Os Últimos Dias do Rei, sobre Dom Manuel II, e O Indesejado, sobre Dom Afonso VI, que acaba de chegar às livrarias com chancela da editora A Esfera dos Livros. Olá, Nuno, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado, eu. Temos aqui uma verdadeira voz da rádio. Sim, hoje a competição... Nós somos amadores, mas ele é profissional. Exatamente. Não podem pôr o microfone à frente. Vamos então passar para os livros. Ok, à vontade. Onde nós nos sentimos mais confortáveis. E que eu abordo em silêncio. A Derrocada da Baliverna, de Dino Buzzati, é a tua primeira escolha. Foi uma surpresa incrível. Eu recebi este livro, como recebem todos os editores de cultura de jornais, como novidades editoriais. Temos ali uma pilha deles. Como a minha casa é tão parecida. De resto, eu cheguei aqui e disse, parece que estou em casa. Pronto, então... Juntando os discos e os DVDs, cão e tudo. É perfeito, é perfeito. A Derrocada da Baliverna, eu não conhecia o Dino Buzzati. Sabia do nome por causa da adaptação ao cinema do Deserto dos Tártaros, mas nunca tinha lido. Nunca tinha lido o livro. E gosto de contos, gosto muito de contos. E a capa do livro tem o ar do castelo, ou seja, depois percebi que é uma torre que cai, mas atraiu-me e resolvi, por que não ler? Ainda por cima havia aqui umas referências logo na capa, a Kafka, Dostoiévski, que são 2 referências que nos fazem sempre querer ler. E fiquei absolutamente encantado com a capacidade de, usando ferramentas da imaginação e de vez em quando piscando o olho quase ao universo do fantástico, para não dizer de vez em quando quase de ficção científica, que é um universo que me é muito caro. O Dino Buzzati, basicamente, o que escreve são histórias sobre os nossos medos. E os nossos medos têm muito para explorar. Há um conto que eu gosto particularmente que se chama A Menina Esquecida, que é a história de uma senhora que está no comboio e que de repente não se lembra se deixou a menina em casa fechada. O comboio cada vez mais se afasta, porque a cada segundo há mais metros a acrescentar ao percurso, divergente relativamente ao ponto onde a menina estará. E o pânico aumenta, claro. E o pânico aumenta. E, de resto, toda essa ideia de pânico, de medo, de exploração do gatilho que desencadeia o medo é o que está por trás de muitos dos contos de Dino Buzzati. Se bem que ele eu depois dei por mim a ler tudo o que dele foi traduzido entre nós, porque de italiano, só por esforço e por atividade profissional, de vez em quando o Corriere della Sera e outros jornais, para tentar... Que era o jornal onde ele trabalhou, precisamente. A vida inteira, não é? Gostei de descobrir que ele era jornalista e gosto muito desta ideia de ver como é que os jornalistas podem ensaiar a ficção, porque todo o nosso trabalho se prende com uma tentativa de retratar de um modo tão fidedigno quanto possível a realidade, tentando valorizar os entusiasmos mais na crítica, mais na crónica do que propriamente na notícia, e o grosso do trabalho do jornalista está na notícia. Mas aqui sim temos de facto um jornalista que fez notícias a vida toda, mas que conseguiu trabalhar outras sensações através das suas narrativas e em paralelo, ele fazia as coisas ao mesmo tempo. Isso fascinou-me. E depois gostei muito de, claro, finalmente ler O Deserto dos Tártaros e depois mais tarde ver o filme do Zurlini, que eu nunca tinha visto o filme, só conhecia da sua existência, e ver como é que é espantoso fazer um volume sobre estar à espera de nada. Exatamente. Já tivemos um convidado a falar sobre o livro aqui. Vários convidados. 2, pelo menos. Constrói-se uma fortaleza nos limiares de um território porque um dia poderá vir o inimigo. E estão ali todos à espera de nada. Esta história já indicia um pouco esse trabalhar das sensações de temor
de nada ou de algo absolutamente incrível ou inesperado que nos acontece. E confesso até, e é a primeira vez que o revelo, que comecei há pouco tempo a escrever pequenos contos que nunca vão exceder os 5, 6 mil caracteres, nos quais a ideia de explorar os medos ou gatilhos que nos fazem transcender do mundo natural para um sobrenatural, e estou a gostar do que está a sair, porque mais do que nunca sinto que na área da ficção aquela talvez seja a escrita mais próxima daquilo que eu sou. Nunca te aconteceria isso se não tivesses lido o Buzzati? Nunca teria acontecido. Isso, de resto, é mais do que os episódios do Twilight Zone, que acho que são magnificamente bem escritos, e grandes escritores escreveram argumentos para Twilight Zone. O Dino Buzzati é aí a referência mais interessante para isto que eu um dia gostaria de trabalhar. Já tenho 2 contos escritos, ainda tenho outros 2 projetos em livro antes desse ganhar forma. Lá iremos. Um ritmo imparável, homem. Isto agora deu-te... Esta coisa de trabalhar em jornais diários, só no Diário de Notícias foram 20 anos, dá um ritmo à escrita que é o como do atleta dias, que treina todos os dias. Exato. E os blogs ajudam também a fazer isso. Ou seja, é uma disciplina de ginástica da escrita. A escrita não é automática, mas se estiver treinada, sai com outra frequência, sai com outra facilidade. É um músculo também, não é? É um músculo. Tu vais treinando, treinas todos os dias. E a leitura depois alimenta. Porque são as palavras que bebemos, que assimilamos, e se estamos habituados a conjugá-las e a deixá-las sair pelos dedos, a coisa vai mesmo com velocidade. Estes contos são muito curtos. Como é que tu definirias em termos de técnica narrativa, não é? Porque tens que criar a tensão e o desenlace em muito poucas páginas. Como é que tu analisas os contos do Buzzati? Parecem pequenas curtas-metragens de grande realizador com um bom argumento instalado. É que é mesmo, há para já uma carga de imagens, são muito visuais todos estes contos, nós conseguimos imaginar o espaço sem nos perdermos em excessos descritivos, mas ele consegue colocar-nos no contexto, lançar a história, usar poucas personagens e de repente estamos com elas cheios de medo. A própria história que dá título ao livro, não é? Que é tal... É das mais... Eu imaginei aquela queda, o ruído, e imaginei tudo aquilo. É espantoso. É espantoso. Há uma chamada O Cão que Vi Deus, que dava um belíssimo filme. E tu também já estiveste ligado ao cinema, portanto, tu também podias... Ou seja, isto está tudo ligado. Isto está tudo ligado. E há um que é sobre o Einstein, e tu também tens formação científica, portanto... Tenho aqui, eu li isto num ápice, eu leio muito depressa, e este foi um daqueles livros que, felizmente, me aterraram numa altura de calor, pelo que no fim de semana, de varanda, na casa de praia, marchou. Então foi... Diz. Lembras-te do sítio exato? Porque às vezes não nos lembramos de onde é que lemos certos livros. A varanda da casa de Sesimbra. Portanto, virado para o mar, virado para o mar, a ver o mar. Há também uma imagem muito forte ligada então à leitura sempre, do livro. Sempre, tenho uma memória, os discos e os livros que me marcam estão muito associados a espaços. Imagens. As Benevolentes do Jonathan Littell, lembro perfeitamente de ler precisamente na mesma varanda e em 3 dias, que é um tijolão. Quase 1000 páginas, é uma coisa... Mas aquela varanda é o espaço onde eu leio mais depressa e com mais prazer, porque quando estou na casa de Sesimbra, desligo mesmo o trabalho. Pois, aí não estás em fecho. Nem a internet muitas vezes ligo. E nem televisão tenho. E sentes necessidade de ter uma espécie de retiro, disciplina, para a leitura? Sim, é importante. É porque senão sou constantemente distraído. E agora tens de ter retiro para a escrita também, não é? Agora tenho de reter, e aí também é uma disciplina tremenda. Sim. Há um hábito diário de escrita, às vezes com menos tempo neste momento, mas há mínimos abaixo dos quais eu não quero funcionar. Se não escrevo aquele mínimo por dia, estou a falhar. Então fazes o teu fecho pessoal, ou seja, faço o fecho pessoal, para o livro, não é? Olho para as páginas e penso, ok, está na hora, faltam 5 minutos, ainda tenho de encher 2 colunas. E agora que tens este novo projeto de escrita, que ainda vai demorar, mas que é algo que está na tua cabeça, regressas ao Dino Buzzati? É um dos autores que tens em mente? Voltei a ler O Pânico no Scala recentemente, que é também outra história de estar à espera de qualquer coisa que está a acontecer lá fora. Esta ideia do não saber, porque há uma barreira, porque há uma distância que nos faz estar longe da ação, mas temendo qualquer coisa. No Pânico do Scala estão fechados no foyer a temer uma revolução lá fora. E voltei a ler esse recentemente.
ok, outro escritor / jornalista é o que escreveu o segundo livro e já estás com o ar de epá, isto é uma maravilha. Este é um livro que qualquer jornalista devia ler. Que é o Sou Todo Ouvidos, do Joseph Mitchell, e o título já é um programa, não é? Porque no fundo um jornalista tem que ser todo ouvido. Tem que estar disposto a ouvir. Tem que estar disposto a ouvir para falar do outro e não de si. Que é às vezes um exercício no qual incorrem alguns, sobretudo na área da crítica, de repente estão a falar mais do que acharam do que aquilo sobre o qual têm de falar. E na crítica é preciso encontrar um balanço entre as duas realidades. O Joseph Mitchell era um jornalista que trabalhou sobretudo na Nova Iorque dos anos 30, 40, 50. Ele vinha de fora da cidade, por isso era todo ouvidos para a descobrir e todo olhos para a encarar, mas todo ouvidos sobretudo para ouvir as histórias, não daqueles de quem se falava todos os dias, mas do empregado do bar mais distante, da funcionária de repartição menos interessante. Figuras anónimas. Figuras anónimas, ele queria fugir daquilo a que chamava os moedores de ouvidos, que são aqueles famosos, entre aspas, que têm sempre a mesma história para contar porque querem continuar a ter visibilidade. Já apanhámos muito disso, não é? Tantos. Tu estás a ouvir e a pensar, eu já li esta história 3 ou 4 tantas vezes e com tantos. E o Joseph Mitchell era disso que fugia. Ele secou o Joe Gold, leva a um patamar de mais profunda descrição a história de uma personagem. No Sou Todo Ouvidos, o que faz, e na verdade isto é um apanhado de crónicas publicadas, muitas delas na New Yorker, o que faz é contar a história de outros cromos da cidade de Nova Iorque. O Joe Gold é o cromo More. É o Chrome More. E tão bom que era-se aquela história que ele estava a imaginar alguma vez. A história oral da humanidade. Exatamente. Onde cabia tudo. Onde podiam caber estes não moedores de ouvidos todos. Exatamente. Do Joseph Mitchell, de certa forma, poderia ser uma projeção do próprio Mitchell. Perfeitamente. De um livro que ele gostaria de fazer, não é? E como escrita, é uma figura interessante. Há, de resto, uma biografia publicada por ele há relativamente pouco tempo, há 2, 3 anos, sobre ele, e no qual se levantava a hipótese de muita desta escrita ter o seu lado de ficção. Ou seja, até que ponto, onde é que está a fronteira entre o que os ouvidos escutaram e o que está ao lado dos ouvidos, ou seja, o cérebro depois inventou. E isso não deixa de ser interessante e não deixa de estar muito longe daquilo que é algum do território do cinema contemporâneo, no qual se esbateu muito a fronteira entre o documentarismo e a ficção. Eu acho que é nesta terra, que não é de ninguém, que é a terra de todos, onde o real nos estimula e a imaginação depois acrescenta qualquer coisa, que é possível também contar histórias. Porque ele, no fundo, o que faz aqui assim, mesmo que haja ficção, não é mais do que partir do real para construir qualquer coisa que nele encaixa. E por isso é sempre uma ficção que está arrumada, está alicerçada na realidade. São quase memórias literárias, São. Não é? Quer dizer, que é também uma corrente muito popular nos dias que correm. Portanto, ele começou a fazê-lo já há muito tempo. E falo num discurso que está muito próximo da essência do bom discurso jornalístico, poupado nos adjetivos, incisivo nas imagens, sem perder-se em excesso de enumerações e de descrições, o que era muito característico de um certo jornalismo de outrora e contemporâneo até dele. Nós, por exemplo, se lermos algumas das grandes entrevistas publicadas em jornais portugueses nos anos 30 e 40, primeiro que cheguemos à primeira pergunta, já soubemos tudo sobre a sala, o que lá havia antes e até a casa que lá havia antes de terem construído aquele prédio. Pois ele aqui ensaia já um modelo de jornalismo que não é aquele que depois mais tarde vingaria em formas de novo jornalismo. Está muito diferente do que faria um Truman Capote, ou seja, lá estamos a falar de mais homens que estiveram entre o jornalismo e a escrita. Em cada lado, não é? São os escritores que mais entusiasmam sempre. Tirando-os do universo da ficção científica, que li muito e continuo a ler, os autores de ficção que mais me estimulam são estes que estão ancorados em experiências jornalísticas. I wonder why. O que será, exatamente. Sendo que ele próprio tinha noção de que não há nada pior num jornal do que ter jornalistas que pensam que são escritores, não é? Ele dizia isso e é verdade. Se armam em escritores. Porque há espaço para isso, mas não é no jornal. Não é no jornal. Não é no jornal. Ele escrevia estes textos para a revista New Yorker e para jornais, mas era a pensar no leitor de imprensa. Tal e qual. Ao passo que o Dino Buzzati, esse separa as águas. Completamente. Isto é o mundo da ficção, da literatura, e o resto eram as notícias. Eram as notícias. Agora, o Joseph Mitchell nunca deixa de ser o jornalista, mesmo quando pisca o olho aqui ou ali alguma ficção,
que eu acredito que possa existir. E tu, ao leres estas crónicas, sentes-te transportado para Nova Iorque? Muito. Tenho uma relação de enorme paixão por Nova Iorque. Visitei-a pela primeira vez aos 19 anos, quando achei que vou para a América, e fui. E por lá fiquei há algum tempo. Trabalhei aqui durante uns meses, ganhei dinheiro, já tinha mais do que 18, por isso não tinha de perguntar posso, tinha só de dizer vou. E fui, de repente, olha, foi lá que de repente eu achei que geólogo não era o meu futuro. Na verdade, eu gostava mesmo era de música, e de cinema, e de livros. E não te arrependeste? Não, mudei de linha. Quando voltei era outro. Eu sei o que isso é. Pois, eu acho que nós os dois fomos editores de cultura do Diário de Notícias, e era interessante ver como é que de repente os dois de ciências, um geólogo na Faculdade de Ciências, um de Geologia e um de Biologia. Exatamente. O que prova que às vezes os homens da ciência são homens da cultura também. Por que não? E por que não? Essa coisa de compartimentalizarmos é uma ideia relativamente nova, não é? Passamos para o último livro, a tua última escolha. É raro trazer em banda desenhada, ainda bem que trouxeste. É o que eu mais leio. Portanto, é uma questão de honestidade, não é? Porque senão, se não tivesse representado, não era justo. Leio muita banda desenhada, sobretudo a franco-belga, porque fui nela criado. Eu aprendi a ler francês com livros dos meus pais, muitos deles, os Tintins e os Astérix, que eles tinham em francês. Quando cheguei à altura de ter as aulas de francês, as palavras que eu já conhecia vinham muitas delas daí. E também de um livrinho sobre história de França que eles tinham, de 1915, que eu devorei, e um livro sobre o corpo humano que eu chamava-lhe o livro dos estômagos. Memórias de infância. Nós estamos a falar do Mistério da Grande Pirâmide, do Edgar P. Jacobs, não é? Que é, para mim, o grande mestre da literatura da banda desenhada franco-belga, o grande mestre da linha clara. E esta história, mais do que a Marca Amarela, que é o livro de absoluta referência para a maior parte dos amantes do Espadão. Pronto, também, é o outro, são os três, que é o que precede este. Este aqui, assim como eu desde criança senti um fascínio enorme pelo Antigo Egito, arrebatou-me. Juntou as duas coisas. Juntou as duas coisas. Estão aqui assim os universos da arqueologia, que me encantam, e estão aqui também alguns toques de uma certa ficção que pisca o olho muitas vezes à ficção científica. Eu, quando fui ao Egito, andei a espreitar os lugares pelos quais esta ação passou, porque o Jacobs... O Coronel Aldrich ali numa sombra, escondido. Felizmente não apareceu, senão estava bem arranjado, porque sempre que eles se encontram com ele a coisa corre mal. E de resto temos narrativa. Mas o Jacobs tinha um cuidado extremo na representação do espaço para que a narrativa de ficção coubesse nele. E essa, de resto, foi com ele que eu aprendi a fazer algo que hoje tento fazer quando escrevo ficção, que é visitar os lugares, além de, já que tenho feito no espaço da ficção até aqui romance histórico, além de conhecer as figuras e a época, para não inventar o que não existiu, é conhecer os lugares. Foste a Londres? Fui a Londres para o caso do Dom Manuel II e agora para o Dom Afonso VI, aos vários locais pelos quais a ação passa. E tiras notas? Tiro notas, faço desenhos, sim, e porque eu dou sempre como exemplo a série Versalhes, que vai na segunda época e que parte muito, em termos narrativos, dos choques permanentes entre o rei Luís XIV e o irmão. E estão sempre a encontrar-se à saída de uma porta ou de um corredor. A verdade é que um vivia em Versalhes e o outro no Palais Royal, em Paris. A menos que houvesse um corredor de 30 km, era difícil. E por isso é preciso haver alguma verosimilhança e conhecer a história das figuras e os espaços onde habitaram é importante para que a ficção seja... muito o rigor histórico. Sim, muito mesmo. E tu lembras-te da primeira vez que leste este Mistério da Grande Pirâmide? Muito. Não foi na varanda? Não foi na varanda, não. Foi no meu quarto, aqui em Lisboa, que é na mesma casa onde eu hoje vivo e onde hoje é o meu escritório. E lembras-te de que idade é que tinhas? Devia ter os meus 12 anos. Portanto, isto foi mesmo assim, leitura juvenil... E ficaste com ela até hoje? Até hoje. Continuo a comprar os álbuns das aventuras de Blake e Mortimer, apesar do Jacobs já não estar entre nós há muito tempo, e de haver outros autores a continuar as histórias. De resto, isto aconteceu com praticamente todos os heróis. Asterix, o Corto Maltese já tem dois autores. O Michel Vaillant. O Corto Maltese vai ter um segundo álbum já após o Hugo Pratt, ou seja,
tirando o RG e o Tintin, Sim. todos os grandes heróis desta literatura de BD, eu gosto de usar o termo literatura, porque não? Foi como com o Bob Dylan, também gosto de usar o termo literatura. Eu sou pró-Nobel do Bob Dylan, claro. Estamos a chegar ao fim do ano Bob Dylan. Vamos ver o que é que vem a seguir. Já não pode ser o Cohen, mas temos o Chico Buarque. Ai, querias dois cantores de seguida. Claro, é como a Eurovisão, quer ganhar outra vez para o ano. Então já agora podia também ser um português. Sérgio Godinho. Por que não? Está na história da literatura portuguesa. Sim, há uma referência a cantautores portugueses e o Sérgio Godinho está lá apontado. Mas então, estava a dizer que te lembravas... Lembro muito bem Mas leste em português? Li em português. Os Blake e Mortimer li todos em português. Porque este já. livro, foi este livro. Foi esse mesmo, de resto a capa mostra... de 79, pronto, portanto, 12 anos. 12 anos. Já está. Tenho em francês algumas edições mais recentes, porque no universo da BD o que tem acontecido nos últimos tempos é, às vezes, surgirem edições com extras, com textos de contextualização, com esboços, e se sai qualquer coisa do universo do Jacobs, não falha. De resto, as estantes de livros de bolso permitem pôr outros atrás. As de BD dão trabalho, porque é preciso tirar qualquer coisa para que a BD não fique em segunda fila. Pois é. Sim, é muito complicado. E foi este o primeiro que leste? Foi o primeiro que li. Sim. Depois fui para trás ao Espadão e acompanhei. Gosto muito do SOS Meteoros, por causa do rigor na representação do espaço. Gosto muito da Armadilha Diabólica, mas o meu segundo preferido talvez seja O Enigma da Atlântida. Também eu, por causa dos Açores. Por causa dos Açores. E cá está, e a paisagem açoriana está lá perfeitíssima. E aquilo dava um filme de ficção científica incrível. Pois dá, porque é a Lagoa das Sete Cidades. E por baixo está a civilização Atlante. Exato. Nuno, estás farto de falar de filmes em relação aos livros que escolheste. Eu não sei se isto não é um projeto. Associo muito. Por acaso estou a fazer um filme. A Inês não perdoa. Ainda é segredo, mas sim, estou a fazer um filme. É um documentário. Nós não contamos a ninguém. É um documentário. Pronto, mas estou. Na verdade, estou a fazer 2. Mas pronto, são os 2 documentários. Também é hiperativo, como te disse. Eu não gosto de dormir. Mesmo. Por acaso nós gostamos. Nada. Mas dá jeito, para quem quer fazer muita coisa, dá jeito. Sim, eu acordo às 6h30, 7 e penso, mais 5 minutos não, estou farto de estar aqui. Na cama. Não e gosto. Em relação a estes livros, tu és daquelas pessoas que tenta doutrinar o outro, ou seja, vais mesmo tentar impingir... Eu quando gosto muito do livro é o que eu ofereço no Natal a toda a gente. Sim. E já alguma vez ofereceste algum destes? Já o Buzzati e o Joseph Mitchell oferecia muita gente. Sim. Assim como ofereci muitos Christopher Isherwood, quando a Quetzal aqui há uns tempos voltou a publicar. Sim. No caso da Quetzal, publicou pela primeira vez, mas voltámos a ter Isherwood traduzido entre nós. Ofereci O Homem Singular a muita gente, que é um livro magnífico. E deu um belíssimo filme do Tom Ford. É verdade, belíssimo filme, sim. Não, sempre que gosto muito de um livro, no Natal não falha. No caso do Mitchell, o livro está esgotado, mas achas que neste período que vivemos agora do jornalismo é particularmente importante ler o Mitchell? Isto é o oposto da era das fake news, das fast news, das easy. É o oposto. Exato. É a capacidade de ouvir e depois contar. Que ainda existe algum espaço claro na New Yorker, por claro exemplo? Claro que há. De resto, eu acho que o jornalismo, quando muitas vezes me questionam sobre qual é o futuro do jornalismo, e do jornalismo, sobretudo o diário, cada vez mais acho que o espaço de breaking news tenderá a caminhar para o online, porque é nas nossas mãos, nos smartphones, que nós recebemos a notícia na hora, e às páginas, ao impresso, caberá o território da reflexão, da descrição, da reportagem, da grande entrevista. Por isso, da descoberta do outro. E da descoberta do outro. Desconhecido, do anónimo, que importante, do que não está na... Que importante que é, numa altura em que acontece qualquer coisa, sabermos o que é que está... Porquê é que há tantos furacões? O que são os furacões? Porquê é que tendem a haver ali? Cabe a um jornal, se calhar, explicar-nos não só o que está a acontecer, mas porquê. Mas ainda não é uma tendência em Portugal. Mas terá de ser porque o papel é caro, encarece os projetos de informação. É mau em termos ambientais. É mau em termos ambientais, mas se for feito o pouco mas bom, aquilo que não se esgote num dia, como
um semanário o faz. Eu creio que pode ser para aí que tendam a caminhar os projetos de escrita impressos. Não sei o que acontecerá aos jornais diários, porque de facto um ritmo de leitura é completamente diferente. Trabalhamos em jornais diários e sabemos o que é, trabalhamos em semanários hoje em dia e é diferente. Agora fazes livros, portanto já fazes filmes, fazes montes de coisas. Há outra perenidade. Esses duram um bocadinho mais. Mas não me esqueço de uma coisa que nos dizia aquele que para mim era uma das figuras de referência do jornalismo cultural e do Diário Notícias, o António Carvalho, quando via Senhor das Suas Barbas e de muitos livros e papéis sempre à sua volta, que dizia sempre que via um estagiário a escrever uma breve durante 3 horas, dizia, não se preocupe, isto amanhã está a enrolar o peixe. Exatamente. E é preciso, de facto... relativizar, não é? Relativizar a escrita e escrita. Exato. Bom, e com escrita e escrita chegámos ao fim da nossa meia hora. Vamos recordar que A Derrocada de Baliverne, de Dino Buzzati, da Cavalo de Ferro, não está, infelizmente, disponível. Pode ser que nesta vaga de reedições da Cavalo de Ferro este livro seja reeditado e volte às livrarias. E há sempre os alfarrabistas. Exatamente. Eu sou um cliente assim dos alfarrabistas. É que nós recomendamos um alfarrabista também para procurar este Sou Todo Ouvidos, do Joseph Mitchell, que apesar de ser um livro de 2006 já não se encontra também em livrarias, mas uma vez mais alfarrabistas poderão dar uma ajuda. É da Âmbar, exatamente. O Mistério da Grande Pirâmide, de Edgar P. Jacobs, da série Blake e Mortimer, da ASA, está dividida em 2 volumes por 13,50€. Para a semana estamos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes, por subscrição RSS, e na rádio online Rádio Lisboa. Não se esqueçam de passar e deixar os vossos comentários, as vossas estrelinhas no iTunes. E sugestões também. Para que nos possam encontrar mais facilmente, as vossas sugestões. Nuno, muito obrigada por teres vindo. Nada. Muito obrigado. É o que eu gosto de fazer, falar de livros, falar de filmes e falar de discos, é a minha vida. Com o microfone à frente, melhor ainda. Para quem nos ouve, obrigada, e até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.